Paz e graça, queridos. Aproveitar aqui que a digníssima foi ali comprar algo. E nós vamos gravar esses vídeos que vão abençoar a sua vida. A Bíblia diz que a presença de Deus, ela evidencia a vitória. A vitória não é evidenciada por qualquer outro meio a não ser que seja a presença de Deus. Eu falei anteriormente sobre Saul e sobre Davi, que são dois arquétipos. Aqui você tem Saul, aqui você tem Davi, dois arquétipos. E você precisa entender que Deus, ele conta com homens que sejam ensináveis. Homens e mulheres que sejam ensináveis. Eu cresci e nasci no Evangelho. Acompanhei todos os pastores na mídia, na época o Billy Graham, o James Swagger, o James Swagger era um grande pastor na época e influenciou milhões de gerações, milhares de pessoas. O próprio Billy Graham também. E aqui no Brasil também, essa ruma de pastores que são uma bênção, né? A Bíblia fala que examinar tudo e reter que é o bem. Agora, o que nós devemos ter, queridos, é a consciência que está no caminho que Deus quer que a gente esteja. A Bíblia fala que o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Qual é o melhor lugar, pastor? O centro da vontade de Deus. O melhor lugar não é você estar no sertão, nem você estar em uma arranha-céu, nas ruas de Mahatma. O melhor lugar é você estar no centro da vontade de Deus. Porque Deus, ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você é especial para Deus. Deus morreu na cruz do Calvário para livrar você dos seus pecados, para me livrar dos meus pecados, para me livrar, me redimir das minhas transgressões, das minhas iniquidades, para me livrar, me redimir das minhas falhas, como toda a humanidade. O Evangelho não é só para mim, não. O Evangelho para toda a humanidade. Jesus Cristo veio para toda a humanidade. Jesus não veio para os batistas, para os pentecostais, para da Universal, da Deus Amor, da Presbiteriana. Jesus veio para toda a humanidade. Agora, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Pastor, mas eu tenho dificuldade em me relacionar com Deus. Queridos, o que você pode fazer? Comece orando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Você pode orar o tempo que for necessário para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Você pode orar você começa orando um pouco. Você começa orando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, né? Daqui a hora você está orando 1 hora, 2 horas. Um processo aí, uma coisa aí da prefeitura de Feira. Então, você começa a ter uma visão, acender-se. Eu comecei lendo aqueles livros, no início do meu ministério. Eu lia a Divina Revelação do Céu, a Divina Revelação do Inferno, os livros clássicos da época. E aquilo foi muito bom, que me impulsionou a ler. Eu comecei orava 1 minuto, 2 minutos pelas madrugadas, né? Quem disse que eu conseguia acordar de madrugada para orar? Não conseguia. Mas eu comecei a me posicionar e comecei a buscar. E aí o que ocorre? Deus foi me abençoando. E hoje eu oro 1 hora pela madrugada, ou qualquer hora da tarde, no monte, ou de dia ou de noite, como o Espírito Santo me induz a orar. Por quê? Porque a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito.
Então, queridos, ore, porque quando você ora, não há impossível para Deus. Olha aquela parábola da mulher, né, daquele homem do coração duro, aquele juiz impiedoso, coração duro, que a Bíblia fala que ele não respeitava nem Deus nem os homens, mas pela insistência daquela mulher, ele ouviu a oração daquela mulher. Então, significa dizer que Deus, ele está querendo que você ore mais, busque mais. Não fique baseado em homens, né? Baseado em homens, que homens, eles passam. Homens vão passar, né? Seja lá quem for, os homens vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não é isso, gente? Então nós devemos estar, e outra coisa, estar firmados com os nossos olhos fitos em Jesus, porque quando você olha para um homem, você cai. Quando você olha para um homem, você tropeça. Quando você olha para um homem, você titubeia. Mas quando você olha para Jesus, você sempre tem a vitória. Eu nunca fui impulsionado a olhar para homem, não. Acredito, reconheço o ministério de grandes homens, isso tem. Homens que fazem parte do reino. E quando eu falo pastores, não falo lobo e nem falo bodes. Falo pessoas que estão ali, têm as mãos de calo do evangelho. Então, eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer por nós. Por isso nós estamos alegres, né? E Deus vai realizar muitas coisas no nosso meio. Nós precisamos cada dia mais nos assegurar com Deus. Precisamos cada dia mais buscar mais a Deus na beleza da santidade, buscando a santidade, buscando ler a Bíblia. Queridos, eu procuro ter intimidade com a Bíblia. Eu faço exercícios de leitura de Bíblia. Eu comprava coquetel de exercício da Bíblia. Eu tenho uma intimidade, eu posso falar, uma das características que Deus me deu, um dos dons que Deus me deu, é a intimidade com a Bíblia. A característica de estar alinhada com a palavra do Senhor. Não conhecer a minuidade da Bíblia. Por que eu falo isso? Tem gente, nada contra, tem gente que conhece todos os atores de Hollywood, todas as atrizes de Hollywood, todos os jogadores de futebol, todos os nomes de político, mas o que é que ocorre? E dentre tantas outras coisas relevantes, a história e tal, mas nós devemos, queridos, conhecer a Bíblia. O cristão tem que ter simpatia com a Bíblia, né, para combater aquilo que vai de encontro contra a Bíblia, combater o marxismo cultural, combater aquilo que está de encontro com a Bíblia. E outra coisa, cristão tem que andar segundo a Bíblia. Eu fui um homem disciplinado por Deus para andar segundo a Bíblia. Na minha igreja, no seminário, na minha família, eu tenho que andar segundo a Bíblia. É por isso que eu tenho essa posição firme no Senhor Jesus, uma posição de raiz firme no Senhor Jesus, né? E cuidado, vocês que é jovens, né? Jovens já tem divertido maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Então a palavra de Deus está contigo, jovem. O Espírito Santo de Deus habita em você. Gente, o Espírito Santo me capacitou para fazer coisas extraordinárias como eu era jovem. Ainda sou jovem, mas quando era mais jovem, e Deus me usou para fazer coisas espetaculares no nome do Senhor, pregando o Evangelho, ganhando alma para Jesus, né? No grupo da igreja. Eu amo esses grupos de igreja. E vocês que é jovem, aproveite a oportunidade, porque isso passa. Aproveitar a oportunidade no grupo das suas igrejas para você evangelizar, para você visitar, para você fazer a vontade de Deus, né? E vá para monte, suba um monte. Pastor, não gosto de monte não, ore em casa, ore no quarto da sua casa. Mateus 6,6, que quando está na tua casa, fecha a porta que teu pai em secreto te ouvirás. Então, nós devemos, queridos, ter essa consciência, essa conscientização de que Deus, ele está nos abençoando e nós devemos dar o melhor para Deus. Nós devemos dar o melhor para Deus, queridos, porque muitas das vezes as pessoas dão o resto para Deus. Resto de tempo, às vezes vai falar a palavra. Eu conheço pastores, amigo meu, que pega a palavra,
Pega sermão na internet, pelo amor de Deus, pastor. Pastor tem que pegar um sermão vindo do céu. Né? Não digo que você pode pegar uma coisa na internet, sim, posso sim. Né? Como eu falo isso é porque ele só vive pegando o sermão da internet. Então, queridos, nós devemos ter essa intimidade com Deus. Né? Ter quando eu estou na presença de Deus, e é sempre na presença de Deus, me dá vontade de ficar na presença de Deus o tempo todo. Me dá vontade de ficar na presença de Deus, como eu falo na presença de Deus, antes que os fariseus entrem em cena, eram totalmente em adoração e louvor a Deus, né? Oração e adoração a Deus, porque nós somos cidadãos que vamos para um lugar, vamos para outro, temos trabalho e tudo mais. Como eu falo, a questão do louvor a Deus é isso. Eu digo para vocês, a melhor coisa é você orar pela madrugada, para orar, queridos. Quando eu comecei a orar pela madrugada, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, uma das melhores coisas. Por quê? Porque eu comecei a orar e Deus começou a me impulsionar para que eu orasse cada dia mais. E comecei a passar 1 hora, 2 horas orando, queridos, de madrugada. 2 horas orando de madrugada. 2 horas orando de madrugada nos montes. Enfim, devemos orar, e orar. Porque, queridos, a solução está em Deus. A solução está no Espírito Santo de Deus. É a graça, a unção e favor. Quando você tem a graça, a unção e favor, Deus ele abençoa poderosamente. Quando você tem graça, unção e favor, Deus lhe dá discernimento, lhe dá a bondade de Deus. Acredite, creia nos seus processos, nos seus projetos, nos seus sonhos. Lute, porque Deus vai te abençoar. Não se esmoreça. Sei que no mundo tereis aflição, mas tende de bom ânimo que nós vencemos o mundo, diz o Senhor Jesus Cristo para nós. Cuidado com esse evangelho, água com açúcar. E nós devemos ter, queridos, consciência do verdadeiro evangelho. Porque está um comunismo, um sincretismo religioso dentro da igreja. Como eu falo isso, não falo fora da igreja, eu falo dentro da igreja. Há um sincretismo religioso, há um comunismo, há um ateísmo. Os filósofos, queridos, eu sou, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu sou pós-graduado em filosofia. E que não fosse, eu já tinha estudado esses filósofos. E todos esses filósofos, a questão dele é desconstruir a Bíblia. Você vai ver Friedrich Nietzsche, com seu livro O Bem e o Mal, né? Além do bem e do mal, além da ética e da razão, né? Assim falou Zarastutra, o super-homem, o anticristo, tudo para desconstruir a Bíblia, queridos. Porque quando ele desconstrói qualquer que seja ícone da Bíblia, ele está desconstruindo a palavra de Deus, né? Se ele desconstrói a mulher, ele está discutindo a palavra de Deus, desconstruindo a palavra de Deus. Se ele desconstrói um versículo, ele está desconstruindo a palavra de Deus. Se ele está questionando que Jesus Cristo veio em carne ou não, ele está desconstruindo a palavra de Deus. E nós devemos, queridos, ter essa consciência. Nós devemos ter essa consciência em Deus, né? Nós devemos ter essa consciência em Deus, porque os filósofos, eles estão aí. E muitas pessoas estão sendo recrutadas pelos esses filósofos. A ideia de Nietzsche, que está muito mais potente hoje. A ideia como falam, sobretudo filósofos que vão de encontro com a palavra de Deus, como Nietzsche, né? Como algumas ideias de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Você já viu falando aqui Simone de Beauvoir, né? É uma filósofa. Quer dizer, ela desconstrói toda a ideia de uma mulher a respeito do reino de Deus, né? Uma mulher de Deus. E ela sai desconstruindo aquele protótipo, aquele paradigma de como uma mulher de Deus tem que ser, né? A Simone de Beauvoir,
né? Ela que inventou o meu corpo, minhas regras, a mulher faz o que quer e tal. Não, queridos. Eu sou contra todo tipo de opressão contra a mulher, todo tipo de opressão. Mas a mulher de Deus, ela é sábia. A mulher fala que a mulher sábia edifica a sua casa. A Bíblia fala que a mulher prudente, ela edifica o seu lar. E a mulher é uma alegria para o seu marido, uma alegria para a sua casa, uma alegria para a sua igreja, né? Então, por que essa ideia? Porque as pessoas querem desconstruir a ideia de Deus na vida das pessoas. Aí nós podemos ouvir muito discurso, que é como metal que tine. Por quê? Porque fala, mas não tem a essência que é a palavra de Deus, né? Então cuidado, queridos, com o discurso de ódio, né? Que é o verdadeiro discurso de ódio, é o discurso que coloca as pessoas contra a palavra de Deus. Você vai ver muitas vezes aí nesses lugares, nessas filósofos. Cuidado com esses filósofos. Cuidado com alguns filósofos que você vê aí na mídia, né? Ah, pastor, mas a pessoa é escarlate de não sei o quê, Márcia Tiburi, Leandro Carnal. Queridos, se o apóstolo Paulo falou o seguinte, é isso que me incomoda. Pronto. Se eu mesmo, até um anjo, falar um evangelho que não seja Jesus Cristo, que seja anátema, né? Então, cuidado com essas filosofias, gente. Ah, porque é fulano tal e... que era mais do que Jesus, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Então, tenha consciência. Tenha consciência de fazer a vontade de Deus, né? De fazer a vontade de Deus, de estar na presença de Deus, escolhendo a Deus, escolhendo obedecer a Deus, escolhendo fazer a vontade de Deus a despeito de tudo, a despeito de qualquer coisa, a despeito de perseguição. Faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que prevalece, queridos. Cristãos que faz a vontade de Deus, cristão que fica na presença de Deus, a vontade de Deus é que prevalece, é a vontade de Deus que permanece para sempre. Às vezes nós não conseguimos porque nós não queremos fazer a nossa vontade, e é muito melhor fazer a nossa vontade do que fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que nós devemos colocar força, entusiasmo naquilo que nós devemos fazer. Às vezes eu vejo pessoas, elas se queixam de uma situação, mas o que ela faz em oração para mudar aquela situação? O que ela faz em termos de luta, de batalha espiritual, de louvor, de adoração, de busca ao Senhor para mudar aquela situação? Gente, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Aí você vai ver alguns pastores falando asneira na internet, queridos. Gente, quando eu falo evangelho, é um evangelho mesmo, puro e genuíno. Quantos pastores, homens de Deus, estão falando o evangelho? E muitos pastores, como eu falei aqui, que não adianta você ter um cabeção, como diz o outro, ser um intelectual e de conta com a palavra de Deus, gente. Já falei o nome de muitos deles aqui. Nada contra a pessoa, nada contra a pessoa, mas o que o Ed Renekiewicz, o Caio Fábio, o Ariovaldo Ramos, Ricardo Gondim, com as suas teologias humanistas, baseado em filósofos como Karl Barth, como Rudolf Bultmann. Queridos, isso não existe. Falando sobre o humanismo, queridos, e aí a pessoa olha, não, poxa, e é de Renekiewicz. Sim, queridos, pode ser quem quer que seja, pode ser eu, pode ser quem quer que seja, pode ser os 7 que eu gosto,
pode ser quem for, nós devemos pautar pela palavra, queridos. Ed Rebeckowitz, né, Ariovaldo Ramos, nada contra pessoas, são homens que eu já falei, nobres, mas que estão querendo agradar o presente século, porque o povo está querendo agradar o presente século, queridos. Eu sou contra todo tipo de ódio, mas a Bíblia tem que ser falada com amor, mas tem que ser falada com... Jesus, eu tô tendo um protesto aqui e tem um vendedor ali que tá... um cliente que tá rebatendo aqui o pessoal aqui. Mas assim, você precisa, queridos, ter isso na sua vida. Você precisa ter, queridos, essa consciência, ter essa satisfação em Deus, né? De fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus permanece para sempre. Não é que Ariovaldo Ramos diz, não é o que Ed Rebeckowitz diz, não é que pastor, aqueles que estão com as pedras na mão estão errados também. Esses pastores que estão com as pedras nas mãos para poder apedrejar as pessoas estão errados de igual modo, né? E pastor, qual certo? É o caminho do meio. Como eu falei para vocês, tem pastores que são sucintos, equilibrados, coerentes. Esses pastores que eu indico. Qual pastor que eu indico, pastor? Se tem pastores que eu indico, eu queria que você observasse eles, como a Bispo Aquelo Rossafá, Neu Barreto, Bispo Aquelo Rossafá, Pastor Neu Barreto, Pastor Valdo Lobo, Bispo JB Carvalho, Pastor Jeremias Pereira, Pastor Moabel Pereira. Gosto muito da Joyce Meyer, que é americana, dentre tantos outros, mas são esses que eu ouço constantemente, ouço muitos outros, né? Ouço aí a nossa amiga Creuza, que está sempre aí, né, atual no Instagram, e muitos outros, né, mas esses são pessoas que eu ouço constantemente. E eu creio também que muitas pessoas ouvem meu vídeo, porque meu vídeo não é baseado em estudo humano, mas sim da palavra de Deus. Eu sou um homem que me preparei para chegar onde estou, queridos. Eu sou um homem que foi preparado pelo Espírito Santo e também me preparei. E como me preparo até hoje, estudo, busco, pesquiso, não venho aqui falar de boca para fora. Não, tudo que eu falo eu estudo. Deus me deu 3 livros. Eu estava conversando até com minha esposa hoje, o primeiro livro que Deus me deu foi um testemunho, porque Deus abriu a porta. E tem 2 livros, um de 100 páginas, 150 páginas, um de 100 páginas que Deus me deu, que eu vou lançar no tempo de Deus. Então, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus, ele faz muito mais abundante daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Deus, ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho e não tem como você estar em Deus se perder. Se você está fazendo bem, queridos, você vai ter o bem de Deus. Se você está bem em Deus, você vai fazer. Não tem como o bem perder. Todo o mal contra o bem sempre é vencedor. Porque é uma lei divina, o bem sempre vence. O mal é um peso em si mesmo. O mal tem 2 castigos, que é ele mesmo, e o próprio mal é um castigo contra o mal, e o bem é aquele que luta contra o mal, né? E faça o bem a despeito de qualquer coisa. Faça o bem a despeito de tudo, de qualquer coisa, porque fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem é agradável a Deus. Fazer o bem traz a glória de Deus para a sua vida, traz o amor de Deus para a sua vida, traz o perdão de Deus para a sua vida. Então, faça o bem, faça o bem. Busque pessoas corretas, incentive pessoas, ame as pessoas, perdoe as pessoas, não fique metido em coisas que não é da sua alçada, guerreie as suas guerras, busque mais a Deus na madrugada, nos louvores, na adoração. Queridos, busque mais a Deus. Pastor, mas eu não tenho rede social. Não precisa você ter rede social para buscar Deus. Não precisa. Pastor, eu não estou em igreja. Vá para a igreja. Eu sou da ideia congregacional. Você podendo, vá para a igreja. Congregue, isso é bom. Vá para a igreja sim. Igreja, queridos, ainda é
Ainda é e será sempre o melhor. Exceto, claro que tem algumas formas de você ser pastoreado, né? Mas vá para a igreja, que você se identifique, que você seja pastoreado, né? Que você seja acalentado pelo Espírito Santo. E o pastor, ele não vai falar aquilo que você quer ouvir. O verdadeiro pastor fala aquilo que você precisa ouvir. Tem pastores, os pastores da mídia, ele fala aquilo que você quer ouvir. Por isso que você vai ver muitos pastores com 1 milhão de seguidores, 10 milhões de seguidores, pastores afamadíssimo, mas porque fala aquilo que o povo quer ouvir, não que o povo precisa ouvir. Mas vão dar conta de si a Deus. Vão dar conta de si a Deus, né? Gente, Deus, ele vela pela palavra, e o nosso compromisso com a palavra. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. O nosso compromisso não é com filosofias vãs, doutrinas frágeis, é com a palavra de Deus. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Não é com se é fulano, beltrano, não. Meu compromisso, Oséias, né? Acima de tudo, eu não quero saber nem minha nomenclatura de pastor, o cristão adorador Oséias. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Não tenho compromisso, queridos, com o homem nenhum, mas com Deus, primeiramente. O meu compromisso é com a palavra de Deus, é com Deus. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Por isso eu gosto de pessoas que sejam sejam ali firmes na palavra de Deus. Por isso que Deus me escolheu, porque eu sou um homem firme na palavra de Deus, né? Pela misericórdia de Deus, a graça de Deus em mim. Deus abençoe a todos. A Digníssima está chegando aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.